Vladimir Putin passou anos contando ao mundo sobre o poder aéreo invencível da Rússia. É realmente uma nova máquina de muitas maneiras. É mais fácil de controlar. Pode-se ver até a olho nu. É muito confiável. Seus mísseis supersônicos e seus pilotos destemidos e audaciosos. Mas a ilusão de superpotência foi encerrada no frio congelante da Sibéria, nas profundezas do Lago Ivanovo, nas margens do Mar Cáspio, em Daguestão e nos céus da Carélia. Esta é a carcaça de um caça Su-30 da Força Aérea Russa. Estas imagens trágicas vazadas nas redes sociais mostram que 2 pilotos russos perderam suas vidas. No entanto, não foi um ataque inimigo ou um erro do piloto. A causa foi um jogo mortal de roleta russa jogado por Putin. E isso estava prestes a fechar completamente todas as pontes aéreas russas. Agora, caças estão sendo perdidos até mesmo durante treinamentos, helicópteros militares não conseguem se manter no ar, e aviões de carga gigantes estão caindo em lagos. Aqueles pilotos russos que eram considerados destemidos agora se recusam a entrar na cabine, porque as aeronaves russas, devido à falta de manutenção, se transformaram em caixões voadores. As imagens vazadas para as redes sociais não se limitam a isso. Olha, esta é a Rússia do século XXI. Nesta imagem, dezenas de soldados russos estão usando seus próprios corpos para mover um enorme avião de carga Il-76 de 100 toneladas na pista, não a tecnologia de uma superpotência com capacidade nuclear. Este colapso não é um simples problema logístico ou falta temporária de peças. É a falência dos órgãos da aviação militar e civil russa. A evidência veio do interior da Rússia, dos céus acima de Ivanovo. No dia 9 de dezembro, um dos maiores símbolos do poder logístico militar da Rússia foi tragicamente eliminado, não em um campo de batalha, mas em seu próprio quintal. O Antonov An-22, o maior avião de transporte turbohélice do mundo e um colossal legado da engenharia soviética, caiu perto da barragem de Uvodskoye, perto de Ivanovo. Dados OSINT e análises técnicas revelam 2 verdades fatais por trás deste acidente: arrogância e vulnerabilidade, porque esta aeronave de 51 anos dependia de motores e peças fabricados na Ucrânia. Mesmo que a Rússia não pudesse fornecer esses motores, continuou a operar a aeronave em vez de deixá-la em solo. Agora, observe atentamente estas imagens que se tornaram virais nas redes sociais em novembro de 2025. Este é um helicóptero russo Ka-226. Você sabe quem estava dentro deste helicóptero que tragicamente caiu no Daguestão? Engenheiros russos de alto nível que desenvolveram sistemas de controle terrestre, sistemas de diagnóstico e outros equipamentos críticos para as aeronaves Sukhoi e MiG. Agora, enquanto garantiam a logística dos sistemas que desenvolveram, perderam suas vidas devido à inadequação técnica do veículo em que estavam. Isso não é sabotagem. Este é um processo de canibalização, onde o sistema se consome. Este colapso militar pode ser ocultado do público. Pode ser encoberto como um segredo de Estado. Mas no dia 15 de novembro de 2025, foi impossível esconder o que aconteceu no avião Sukhoi Superjet 100 da Rossiya Airlines. O motor do avião Sukhoi Superjet 100 se desintegrou no ar diante de 90 passageiros. As imagens gravadas pelos passageiros em pânico e horror mostraram o verdadeiro estado da tecnologia de fabricação russa. Quão aterrorizante é isso? Você é forçado a voar em uma aeronave onde sua segurança não é garantida, e você está gravando esses momentos. No entanto, houve pessoas que não tiveram a mesma sorte que esses 90 passageiros. Nos céus russos, não são mais as regras da aviação que prevalecem, mas uma implacável roleta russa. E neste jogo, o gatilho é puxado pelo próprio Kremlin. O colapso da aviação civil e militar russa é o resultado inevitável de um processo sistemático de canibalismo tecnológico. Nos primeiros dias das sanções ocidentais, os porta-vozes do Kremlin sorriam para as câmeras dizendo: "Nada vai nos acontecer, vamos construir nossos próprios aviões." No entanto, a cena que recebe os visitantes quando as portas do hangar se abrem hoje é de arqueologia industrial. O programa MC-21, que se esperava ser o carro-chefe da política de substituição de importações da Rússia, transformou-se em um fiasco completo. Este projeto, que está em andamento desde 2009, foi paralisado pelo corte de componentes ocidentais. Relatórios de janeiro de 2026 indicam que a produção em série foi adiada para 2027, com entregas atrasadas até 2030, segundo opiniões de especialistas. Os processos de certificação para o motor PD-14 nem sequer foram concluídos. A fábrica de Irkutsk está paralisada devido à falta de pessoal qualificado e fornecimento de peças.
Embora o Kremlin tenha como meta 72 aeronaves até 2030, estimativas realistas sussurram que esse número não chegará nem a 20. Mesmo os componentes chineses não são suficientes para preencher essa lacuna. Nesta espiral de desamparo, Moscou tirou dos arquivos planos da era soviética. Pilhas de metal como o Tu-204, Tu-214 e IL-96, que estão 30 anos atrás dos padrões modernos de aviação, estão sendo lançadas sob o rótulo de novas aeronaves domésticas. 12 aeronaves estão programadas para serem retiradas do armazenamento e colocadas em serviço no período de 2026 a 2027. No entanto, isso não é um retorno, é um colapso. Essas aeronaves de 25 a 30 anos são museus voadores que exigem uma tripulação de cabine de 3 pessoas. Não possuem sistemas de navegação modernos e têm custos de manutenção astronômicos. Especialistas em aviação civil e até alguns pilotos russos corajosos sussurram que usar essas aeronaves para voos comerciais é o mesmo que suicídio. A gravidade da situação é ilustrada pela crise vivida pela SC7 Airlines, uma das maiores companhias aéreas privadas da Rússia. A empresa foi forçada a deixar em solo uma grande parte de sua frota de Airbus A320 A321neo, devido a problemas nos motores. Essas aeronaves usavam motores Pratt & Whitney de fabricação americana, considerados entre os mais confiáveis do mundo. No entanto, devido às sanções, esses motores não podem ser mantidos, e as peças da área quente não podem ser substituídas. Nos aeroportos mais movimentados de Moscou, dezenas de aeronaves modernas com suas asas removidas e motores desmontados estão esperando como fantasmas. Esta frota foi dizimada. O que está substituindo elas? Projetos soviéticos de 40 anos. Companhias aéreas como a Red Wings estão sendo forçadas pelo Estado a adicionar essas aeronaves ineficientes às suas frotas. Isso não é uma decisão comercial, mas uma imposição política. Do ponto de vista técnico, o maior risco com essas aeronaves antigas não é apenas a idade, mas a qualidade de produção. A indústria de aviação da Rússia perdeu sua capacidade de produção em massa há anos. Os Tu-214, produzidos hoje como novos, são, na verdade, criados a partir da reforma de fuselagens inacabadas remanescentes da era soviética. Não há pessoal qualificado nas fábricas, porque a maioria dos engenheiros foi enviada para as linhas de frente ou fugiu para o exterior. Essas aeronaves, liberadas para o céu sem análises de fadiga do metal e ignorando os processos modernos de certificação de segurança, são uma aposta com a vida de centenas de passageiros a cada decolagem. O Ministério dos Transportes de Putin fez uma declaração ridícula em 7 de outubro de 2025, alegando que os incidentes de aviação teriam supostamente diminuído em 39%. No entanto, em 14 de outubro, relatórios independentes de aviação revelaram exatamente o oposto. Um aumento chocante de 440% nas taxas de acidentes fatais foi documentado. Mas o golpe mais devastador veio de dentro. A própria Agência de Supervisão do Estado, Fustrans-Nadzor, contradisse completamente o Ministério dos Transportes, anunciando que havia iniciado inspeções de emergência em 51 companhias aéreas russas devido a tendências alarmantes de segurança. Se você estiver em um acidente de avião, suas chances de sobrevivência dependem de ser alcançado dentro dos primeiros 60 minutos críticos, conhecidos como a hora de ouro. No entanto, essa regra não se aplica mais na Rússia, porque a economia de guerra de Putin quebrou não apenas a aviação civil, mas também a espinha dorsal de busca e resgate do país. Os dados mais recentes que recebemos e os relatórios que até mesmo os meios de comunicação favoráveis ao Kremlin foram forçados a admitir revelam uma verdade horrível. 1/3 dos centros de busca e salvamento da Rússia não possui aviões ou helicópteros. Imagine o mapa em sua mente. A Rússia é o maior país do mundo em área terrestre. As florestas infinitas da taiga da Sibéria, os picos intransponíveis dos montes Urais ou as geleiras congelantes do Círculo Polar Ártico. Nessas regiões, se uma aeronave faz um pouso de emergência ou cai, o resgate aéreo não é um luxo, mas a única chance de sobrevivência. No entanto, neste momento, em toda a vasta geografia que se estende de Kamchatka a Arkhangelsk, não há frota de resgate para responder às chamadas de rádio. Essas regiões tornaram-se efetivamente zonas proibidas no mapa da aviação. Passageiros voando de Moscou para Vladivostok não sabem que os milhares de quilômetros de vazio abaixo deles são, na verdade, tão silenciosos quanto um cemitério. Então, como chegamos a este ponto? A resposta está na crise de legitimidade comercial do regime. Na Rússia, os serviços de busca e resgate são geralmente realizados por meio de contratos entre o Estado e companhias aéreas privadas. O Estado paga às empresas para manter aviões e helicópteros de prontidão em certos aeroportos. No entanto,
Com o colapso do rublo, a inflação galopante e os custos exorbitantes de peças de reposição, esse sistema entrou em colapso. Em um ambiente onde a inflação atingiu 10% e o crescimento do PIB em 2025 despencou para 1%, a Rosaviatsia está oferecendo somas ridículas às empresas por esses serviços. Por exemplo, o custo mensal de simplesmente manter um avião AN-26 ou um helicóptero Mi-8 de prontidão é de aproximadamente 8 milhões de rublos. No entanto, o Estado está oferecendo apenas 6 milhões e 300 mil rublos. A diferença deve sair dos bolsos da empresa, e é aqui que começa a revolta comercial silenciosa. Discursos patrióticos não podem apagar as linhas vermelhas nos balanços das empresas. Companhias aéreas privadas se recusaram a participar de licitações abertas pelo Estado em 13 regiões diferentes. Este é um golpe humilhante para o regime de Putin. O Estado diz: aceite uma perda por mim, e as empresas respondem: não, estamos indo à falência. Esta situação prova que a guerra criou um caos completo não apenas nas linhas de frente, mas também nos mecanismos operacionais do Estado. Ao recusar assinar contratos que não serão lucrativos, ou até mesmo os levarão à falência, as empresas estão mostrando resistência passiva contra o Estado. Então, o que acontece? As licitações são canceladas, os postos de guarda ficam vazios e a segurança do espaço aéreo nessas áreas críticas é completamente encerrada. A dimensão humana dessa situação é aterrorizante. No dia 9 de dezembro, nos céus acima de Ivanovo, um dos últimos e maiores símbolos do poder militar da Rússia tragicamente caiu. O Kremlin, em pânico, afirmou que esta aeronave de 51 anos estava apenas realizando um voo de teste após a manutenção programada. No entanto, todas as 7 pessoas a bordo morreram. Essas pessoas morreram não porque as equipes de resgate não puderam alcançá-las, mas porque não havia equipe de resgate a caminho. Esse colapso da aviação civil e a falha do sistema de busca e resgate não podem ser vistos apenas como uma inadequação técnica. É a ruptura do contrato social tácito entre Vladimir Putin e o povo russo. A promessa fundamental dos 25 anos de governo de Putin era simples: dê-me lealdade política, e eu lhe darei estabilidade, segurança e um padrão de vida moderno. Mas hoje, todo cidadão russo que olha para o céu vê que esse contrato foi devastado. O dever mais fundamental do Estado, a função de manter os cidadãos vivos e resgatá-los em tempos de perigo, foi sacrificado em prol de ambições geopolíticas. Esta situação é um indicador estratégico de que o status de grande potência da Rússia foi esvaziado. Imagine uma superpotência que não consegue nem mesmo receber com segurança os heróis do seu próprio programa espacial. Roscosmos, o orgulho da Rússia, luta para encontrar equipes de resgate equipadas para recuperar cosmonautas quando os aterrissa nas estepes siberianas. Um Estado que pode enviar pessoas ao espaço, mas não pode pagar pelos helicópteros para resgatá-las na Terra, não é uma superpotência, mas um Estado falido com armas nucleares. A queda de 40% no número de turistas estrangeiros até 2025 prova que a Rússia está não apenas politicamente, mas também fisicamente desconectada do mundo. O tráfego de carga caiu 79% em comparação com 2021. Aeronaves antigas não são adequadas para o transporte moderno de carga. Isso paralisa importações e exportações, alimentando a inflação. O tráfego de passageiros permanecendo 13% abaixo dos níveis de 2019 em 2025, e esse declínio se aprofundando em 2026, representa o risco de o país se tornar logisticamente fragmentado. De uma perspectiva estratégica, esta crise na aviação também ameaça a integridade territorial da Rússia. A Rússia é como um país arquipélago conectado por ferrovias e vias aéreas. Se os aviões não puderem decolar ou voar se tornar muito arriscado, a ligação entre Vladivostok e Moscou é rompida. A autoridade de Moscou termina onde esses aviões não podem pousar. A interrupção dos embarques de carga estagnou a modernização industrial da Rússia e reduziu seu mercado consumidor. Neste momento, as regiões remotas da Rússia estão efetivamente se separando do governo central. Medicamentos não conseguem chegar até elas, vacinas não conseguem chegar até elas, alimentos frescos não podem chegar até eles. Peças de reposição críticas que não podem vir do Ocidente estão tornando as fábricas de automóveis e máquinas civis da Rússia inoperantes. Isso significa um grande aumento no número de desempregados. Para Putin, a logística é o pesadelo geográfico da Rússia. Tecnologias de uso dual, como microchips, sensores de precisão e dispositivos de aviônica, que são o cérebro da máquina de guerra, devem ser transportadas por via aérea. Essa interrupção na cadeia de suprimentos prolongará os tempos de manutenção e reparo dos sistemas de armas. Isso reduzirá diretamente a eficácia operacional do exército russo nas linhas de frente.
Esta crise atingiu não apenas a Rússia, mas também países amigos que comercializam através da Rússia. Gigantes da tecnologia como a China e a Coreia do Sul usavam o espaço aéreo e as empresas de carga russas para enviar seus produtos para a Europa. Agora, essa rota está fechada. Exportadores em Pequim são forçados a enviar seus produtos por rotas do Sul muito mais longas e caras. Então, a guerra de Putin está custando dinheiro até mesmo ao seu maior aliado, a China. E falando de aliados, a situação se tornou tão tóxica que até mesmo aqueles que querem fazer negócios com a Rússia estão se queimando. Olhe para a África do Sul. Só por permitir que um avião de carga russo pousasse, eles enfrentaram uma ameaça secundária dos Estados Unidos. A Turquia, as repúblicas da Ásia Central, todos estão apreensivos. Putin não está apenas afundando sua própria economia. Ele está arrastando todos que tentam apoiá-lo para esse atoleiro. É por isso que não se trata mais de amizade. É sobre análise de risco, e a análise mostra isso. Fazer negócios com Putin é um risco de falência. Esse risco está lentamente sufocando a Rússia, isolando-a do mundo moderno. O exemplo do Irã é frequentemente citado. O Irã também voou aviões por ano sob embargo. No entanto, a situação da Rússia é muito mais grave. A escala do Irã, as dificuldades geográficas e a quantidade de recursos consumidos pela guerra não podem ser comparadas às da Rússia. A Rússia está consumindo sua infraestrutura civil para alimentar uma máquina de guerra massiva. Esse canibalismo é insustentável. Em algum momento, sistemas críticos serão completamente esmagados. Os gritos silenciosos de pilotos, engenheiros e companhias aéreas são, na verdade, prenúncios da catástrofe iminente. Este colapso sistêmico está abalando a confiança pública no Estado de forma muito mais profunda e permanente do que uma derrota no campo de batalha. Porque desta vez, o inimigo não está na fronteira, mas no motor do avião em que você está embarcando, no trem de pouso que não abrirá e no helicóptero de resgate que não virá. A parte mais dolorosa do tabuleiro estratégico é que a alegação de independência econômica de Putin evoluiu para uma dependência completa da China. A Rússia agora olha para Pequim até mesmo para as peças de aviação mais simples. Esta situação deixa a soberania da Rússia no papel, enquanto transforma o país em um armazém de matérias-primas e um estado satélite tecnológico. Politicamente, essa fraqueza desencadeia um profundo questionamento da legitimidade do regime entre o povo. O aumento esperado nas taxas de acidentes à medida que entramos em 2026 pode transbordar para as ruas, alimentando o descontentamento interno reprimido contra o regime. Enquanto Putin tenta tapar os buracos nacionalizando ativos estrangeiros como a Rockwell, a eliminação completa do investimento estrangeiro elimina qualquer chance de recuperação futura. Este colapso da aviação civil e o fracasso do sistema de busca e salvamento não podem ser vistos apenas como uma inadequação técnica. É a ruptura do contrato social tácito entre Vladimir Putin e o povo russo. A promessa fundamental dos 25 anos de governo de Putin era simples. Dê-me lealdade política e eu lhe darei estabilidade, segurança e um padrão de vida moderno. Mas hoje, todo cidadão russo que olha para o céu vê que esse contrato foi devastado. O dever mais fundamental do Estado, a função de manter os cidadãos vivos e resgatá-los em tempos de perigo, foi sacrificado em prol de ambições geopolíticas. Esta situação é um indicador estratégico de que o status de grande potência da Rússia foi esvaziado. Imagine uma superpotência que não consegue nem mesmo receber com segurança os heróis do seu próprio programa espacial. Foscosmos, o orgulho da Rússia, luta para encontrar equipes de resgate equipadas para recuperar cosmonautas quando os aterrissa nas estepes siberianas. Um estado que pode enviar pessoas ao espaço, mas não pode pagar pelos helicópteros para recuperá-las na Terra, não é uma superpotência, mas um estado falido com armas nucleares. A queda de 40% no número de turistas estrangeiros até 2025 prova que a Rússia está não apenas politicamente, mas também fisicamente desconectada do mundo. O tráfego de carga caiu 79% em comparação com 2021. Aeronaves antigas não são adequadas para o transporte moderno de carga. Isso paralisa importações e exportações, alimentando a inflação. O tráfego de passageiros permanecendo 13% abaixo dos níveis de 2019 em 2025 e esse declínio se aprofundando em 2026 representa o risco de o país se tornar logisticamente fragmentado. De uma perspectiva estratégica, esta crise na aviação também ameaça a integridade territorial da Rússia. A Rússia é como um país arquipélago conectado por ferrovias e vias aéreas. Se os aviões não puderem decolar ou voar se tornar muito arriscado, a ligação entre Vladivostok e Moscou é rompida. A autoridade de Moscou termina onde seus aviões não podem pousar.
A paralisação no envio de cargas estagnou a modernização industrial da Rússia e reduziu seu mercado consumidor. Neste momento, as regiões remotas da Rússia estão efetivamente se separando do governo central. Medicamentos não conseguem chegar até elas. Vacinas não conseguem chegar até elas. Alimentos frescos não conseguem chegar até elas. Não conseguem chegar até elas. Não conseguem chegar até elas.